Boa noite, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos aqui falar da sua palavra. A palavra está em Samuel 16:7. Primeiro Samuel 16:7, onde Deus fala para Samuel. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atenta para a sua aparência, nem para a sua grandeza, nem da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. E então chamou Jessé, Abinadab, e fez passar diante de Samuel, o qual disse: não é este, tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar por outro. E aí disse: tampouco é este o escolhido, o Senhor. Assim fez passar Jessé, o seu 7º filho, diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor tem escolhido este. Disse mais Samuel a Jessé: acabou o moço, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel: Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. E então mandou chamá-lo e fez entrar. E era ruivo, formoso, de semblante de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é esse mesmo. E então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aqui foi quando o Senhor escolheu Davi como rei, porque Deus já tinha rejeitado Saul. Só que Saul, ele não saiu logo do trono. Davi foi escolhido por Deus e ele passou muitos anos antes de subir no trono de Israel. Ele foi preparado. Então Davi passou a ser perseguido por Saul. Ele foi ajudando Saul, ficou no exército de Saul ajudando, mas depois chegou um tempo que Saul começou a ter inveja de Davi e começou a perceber que Davi era o escolhido a ser rei no lugar dele. Mas o que eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, quando nós não fazemos a vontade de Deus, quando vivemos no pecado da carne, no pecado do engano, de todo tipo de pecado. Não tem pecadinho, nem pecadão. Tem o pecado oculto e o pecado visto. Todos são pecado. Tanto para mim como para você, a condenação é a mesma. Então o Senhor já tinha rejeitado Saul pelo seu pecado. Saul já não dava mais ouvido os conselhos de Samuel. Samuel era o profeta que foi escolhido para conduzir Saul o caminho do Senhor. E ali ele começou a se desviar, começou a dormir com mulheres que não era para dormir. Ele só era para ter uma esposa. E aí ele começou a se relacionar com mulheres, fazer tudo o que ele queria. Começou a ficar na frente, a ordem tinha que ser dele, ele não aceitava mais ordem de ninguém, principalmente de Samuel. Até Samuel ele começou a perseguir, botar homens para vigiar Samuel.
Mas aquele que Deus escolhe, meus irmãos, não tem perseguição, não tem nada que toque na vida desta pessoa. Se verdadeiramente essa pessoa estiver buscando a Deus de espírito e verdade, e fazendo a vontade do Senhor, e tudo que Ele lhe ordena, Ele vai cuidar de você. Ele cuidou de Davi todo o tempo, até o dia que Deus permitiu que Saul morresse, que Saul e sua família não poderiam viver mais. E chegou o tempo de Davi. Mas o pecado que estava na vida de Saul, aquele pecado, ele já não tinha mais fé, ele não acreditava mais nas coisas de Deus. Ele passou a viver com sua vida mundana, fazendo o que ele queria. E os espíritos maus se apoderou de Saul. Ele passou a ser atormentado pelos espíritos. Quem era que acalentava ele era Davi, com a sua harpa, tocando louvores para Saul, para que aqueles demônios eles não atormentassem a sua mente. E assim foi por muito tempo. Ele ficou atormentado. Porque quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, nossa vida começa a ficar turbada e perturbada pelos demônios. Porque nós não passamos mais a acreditar que Deus vai fazer e Deus vai nos libertar e vai trazer a nossa vitória. E não passamos mais a crer nas promessas do Senhor em nossas vidas, porque as promessas de Deus, nós achamos que está demorando tanto que nós deixamos de acreditar. Chega um tempo que isso acontece na minha e na sua vida. Diante de tanto sofrimento, diante de tantas coisas que acontecem nas nossas vidas, que às vezes a gente duvida que verdadeiramente o Senhor está na nossa vida. Que verdadeiramente nós estamos fazendo a vontade de Deus. Por tempo que a gente tem de espera na nossa promessa. Mas a promessa chega, meu irmão. Continue crendo. Continue confiando no Senhor. Que as suas promessas que está na sua palavra, ela não volta vazia. Ela chega para mim e para a sua vida. Porque eu alcancei muitas promessas e tenho alcançado. Tenho vivido um milagre de todos os sentidos na minha vida. Não é de riqueza materiais, não. A nossa vida em Cristo Jesus, a maior riqueza é você estar na presença de Deus. Não adianta você conquistar casa, carro, cavalo, o que você achar, navio, meio mundo de coisas, e perder sua alma, e perder sua salvação. Porque o dom mais precioso da minha vida e da sua vida é a nossa salvação. A casa é boa, é maravilhoso ter nosso teto. Nosso carro é bom para nos fazer a obra, subir e descer, maravilhoso, e nada nos faltar. Dinheiro no banco, fartura, quem é que não quer? Mas se eu e você tivesse tudo isso, a gente não estaria na presença do Senhor, porque nossa vida, nossa geladeira estava transbordando do bom e do melhor, nossa conta estava transbordando do bom e do melhor, nosso carro do melhor. Na porta nós estávamos ostentando, subindo e descendo, fazendo festa. E a presença de Deus? Será que eu estaria aqui falando deste amor, desse poder e dessa presença? Não estaria não, meu irmão. Agora mesmo, nesses dias, eu ia procurar para onde ir. Reflita na palavra de Deus. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus vai falar comigo e com você. Em nome de Jesus.